Em Mateus capítulo 16, temos o anúncio profético da igreja, feito pelo próprio Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, encontramos o relato histórico da formação da igreja por meio do ministério dos apóstolos. Nas epístolas, ou nas cartas, deparamos com o ensino do Espírito Santo no tocante à igreja. A epístola aos Efésios apresenta esse ensino em sua plenitude. O primeiro capítulo de Efésios apresenta os conselhos de Deus com referência a Cristo e à Igreja. Somos transportados a um tempo anterior à fundação do mundo, a fim de descobrir a fonte de todas as nossas bênçãos no propósito eterno de Deus. Somos também levados à plenitude dos tempos para contemplar ali a herança da glória, num tempo em que todos os conselhos de Deus serão cumpridos. No capítulo 2 de Efésios, versículos 1 a 10, temos a obra de Deus em nós, na perspectiva de seus conselhos a nosso favor, por meio da qual Ele, Cristo, vivifica os mortos. Dá-lhes vida juntamente com Cristo e os faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ainda no capítulo 2 de Efésios, versículos 11 a 22, são-nos apresentados os caminhos de Deus para conosco no tempo presente, de modo a realizar os planos que tem para nós na eternidade. Aqui encontramos o que Deus propõe para nós e o que opera em nós. Ele opera em nós para que sejamos vivificados em Cristo e para que sejamos unidos em um só corpo, bem ajustados para santuário, dedicado ao Senhor e edificados para a habitação de Deus no Espírito. Podemos, contudo, compreender prontamente por que a epístola começa revelando os conselhos de Deus? A razão é que, sem conhecermos os seus propósitos para a eternidade, jamais compreenderemos os seus caminhos em relação ao tempo. Podemos ficar confusos pelo modo que um pai treina o filho, se não soubermos o objetivo dele para a criança. Portanto, se restringirmos o nosso pensamento ao início da epístola, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, veremos a igreja apresentada pela perspectiva dos conselhos e da obra de Deus. A obra e a responsabilidade do homem não têm lugar nesta passagem. Tudo é deliberado por Deus e tudo é levado a cabo por Ele. E vindo de Deus, tudo é perfeito. Os versículos 3 a 7 revelam os conselhos de Deus para cada um de seus santos individualmente, os que compõem a igreja. Nessa importante passagem, percebemos o caráter e a fonte de nossas bênçãos, a fim que Deus tenha em vista, bem como os meios pelos quais este fim será alcançado. No tocante ao caráter de nossas bênçãos, é importante lembrar que elas são espirituais, celestiais e estão em Cristo, pois somos propensos a buscar bênçãos materiais, terrenas, as quais estão ligadas a Adão. A compreensão do verdadeiro caráter de nossas bênçãos deveria ter imenso efeito sobre o nosso testemunho. Porém, qual o objetivo da grande massa de pretensos ministros hoje em dia? Não é essencialmente fazer cristãos morais em vez de espirituais? Não é melhorar a sua posição terrena em vez de chamá-los do mundo para o céu? Não é melhorar o primeiro homem em vez de conduzi-lo à nova posição em Cristo? Deus forma o nosso caráter e o nosso testemunho, instruindo-nos no verdadeiro caráter da bênção, ensinando-nos a desfrutá-la. Quanto à fonte de nossa bênção, lemos: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Leia Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Todas as nossas bênçãos têm a sua fonte nos conselhos do coração do Pai. Descobrimos
que o seu coração estava voltado para nós antes da fundação do mundo. Ele se deleita em que saibamos disso e, amando o Pai, consideremos um de nossos mais excelentes privilégios este fato. Ele nos revelou os segredos de seu coração. Ter sido escolhido nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, indica uma escolha independente da cena da criação. Assim, o propósito de Deus para conosco não depende de coisa alguma que tenhamos feito ou que possamos fazer. Encontramos-nos num mundo de dor e sofrimento, de oposição e perseguição, mas nada que pertença à vida temporal poderá alterar o propósito de Deus. O diabo não hesita em valer-se das dificuldades do caminho para suscitar em nosso coração desconfiança acerca de Deus e despertar dúvida quanto à realidade de seu amor, mas o texto que acabamos de ler nos mostra que o amor do Pai está por trás de tudo e que, antes da fundação do mundo, Ele derramou este amor em nós, visando as nossas bênçãos eternas e projetando-as no futuro, um tempo em que o mundo já não terá um tempo em que o mundo já terá deixado de existir. Isso fortalece a alma em sua jornada pelo mundo, pois nenhum fato temporal que cruze o caminho de Deus terá força para alterar os conselhos de amor estabelecidos na eternidade e para a eternidade. Além disso, não somos apenas transportados para a época anterior à fundação do mundo, em que descobrimos a fonte de todas as bênçãos no coração de Deus, somos também levados em espírito a contemplar o desfecho de todos os conselhos de Deus na glória. Assim, aprendemos que Deus pretendia ter os santos diante dele, numa condição que lhe é própria, santos e irrepreensíveis perante ele em amor, santo em caráter e irrepreensível na conduta e no amor. Nada menos que isto satisfaria o coração de Deus, pois, se for para Deus ter diante de si um povo numa condição condizente com a sua, tal povo terá de ser semelhante a ele. Somente o que é semelhante a ele é apropriado por Deus. Deus é santo em caráter, irrepreensível em todos os seus caminhos e amor em essência. E somente nesta condição ele nos aceitará. Só assim se deleitará em nós e nós nele. Nada menos que isto irá satisfazer o seu coração e nada menos que isto nos fará felizes em sua presença. Nessa cena, nenhum questionamento quanto ao caráter, à conduta ou à natureza será suscitada. Nada poderá frustrar o nosso prazer em Deus ou a sua satisfação em nós. Em nossa alma hoje o Espírito Santo, forja o que será realizado em sua plenitude. A condição é tentarmos corresponder aqui na terra ao que seremos lá em cima no céu em perfeição. Além do mais, não somos apenas escolhidos para estar numa condição condizente com a de Deus, somos também predestinados a desfrutar o relacionamento de filhos perante o Pai. Os anjos, indubitavelmente, estarão diante de Deus numa condição condizente a Ele, a Deus, porém, na posição de servos. Quanto a nós, os salvos de hoje, nós somos introduzidos no relacionamento de filhos privilegiados, de filhos com privilégios ao qual somos predestinados segundo o beneplácito, a boa vontade de sua vontade, o bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Tendo em vista a consumação dos propósitos de Deus, somos ainda redimidos dos pecados pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza de sua graça. O apóstolo Paulo antes associara a predestinação com a glória de sua graça. Agora associa a redenção com as riquezas de sua graça.
As nossas necessidades são satisfeitas pelas riquezas da sua graça divina, mas a glória de sua graça realiza algo mais, eleva-nos à posição de filhos. Satisfeitas as necessidades do pródigo, descobrimos quão abundantes são os recursos da graça existente na casa do Pai. Mas dar a ele o lugar de filho revela a glória da graça contida no coração do Pai. Na Epístola aos Romanos, a morte de Cristo é contemplada, é completamente revelada ao lado de nossa responsabilidade, e assim o apóstolo exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Note Romanos capítulo 11, versículo 33. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo vai além da responsabilidade e revela os nossos privilégios. Como consequência, não temos apenas as riquezas de sua graça, mas também a glória de sua graça. Tendo, portanto, revelado nos primeiros 7 versículos os conselhos do coração do Pai com respeito ao seu povo, o apóstolo prossegue narrando outras maravilhas. Ele desvenda-nos o mistério da vontade do Pai concernente a Cristo. O nosso coração se satisfaz ao ver revelados os propósitos do amor. Isto deu descanso à nossa consciência mediante a obra de redenção. Assim, livres podemos penetrar os pensamentos de Deus com respeito a Cristo e à Igreja. Era desejo de Deus que conhecêssemos o mistério da sua vontade segundo o beneplácito que propusera em Cristo na dispensação da plenitude do tempo, ou dos tempos. O que a palavra mistério quer dizer? Algo que não podemos entender, misterioso, enigmático? Nada disto. Nas Escrituras, mistério é um segredo que não pode ser conhecido até que seja revelado por Deus. E, quando revelado, só pode ser conhecido pelos iniciados. Esse mistério é segundo o seu beneplácito, um segredo que o seu coração se deleita, pois diz respeito a Cristo. Podemos afirmar que não estamos interessados em mistérios, que deixamos essas coisas profundas para outros? Certamente que não. Por isso, significaria contentar-se em saber o que Deus tem em seu coração por nós, sem qualquer interesse quanto ao que ele ou Deus tem em seu coração por Cristo? Aqui, o mistério faz referência à plenitude dos tempos, momento em que Deus administrará todas as coisas segundo a sua mente, isto é, o tempo em que tudo que foi instituído por ele em outros tempos e fracassou nas mãos dos homens será administrado em sua plenitude por Cristo. O governo, o sacerdócio e a realeza foram instituídos por Deus no passado, mas estavam fadados ao colapso, visto que envolvia a responsabilidade humana. Mas chegará o tempo em que tudo isto será vivido em perfeição e na sua plenitude, quando Deus fizer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. No presente, Cristo está oculto, mas quando aparecer em glória, toda confusão, dor e desordem deste mundo será passado. O reino de Satanás chegará ao fim, o tempo da cegueira de Israel acabará, o domínio perverso das nações gentias cessará. O gemido das crianças será silenciado e a maldição será removida do planeta. Tudo será consumado, não mediante a difusão do Evangelho, como alguns presunçosamente imaginam, nem por qualquer outra coisa que o homem possa realizar, mas somente por Cristo, quando ele estabelecer o seu trono. Tudo será administrado para o prazer de Deus. O Antigo Testamento faz abundantes predições sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam.
Note 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Glórias que, embora cheguem até aos confins da terra, continuam sendo terrenas, não são celestiais. Isto não é segredo. Os profetas são veementes ao descrever o reino terrestre de Cristo. O Novo Testamento, contudo, revela-nos o grande mistério, o domínio de Cristo estendendo-se além dos limites da terra, e como homem, ele não só dominará de mar a mar e desde o rio até os confins da terra, como também sobre o vasto universo de Deus até os confins da criação. Ele se assentará acima de todos os principados, potestades, poder, domínio ou nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por fim, todas as coisas no céu e na terra serão colocadas debaixo dos seus pés. Ele será o cabeça de todas as coisas. Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós, os salvos, com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos não somente o propósito que tinha para o seu povo, mas os mistérios de seu coração, propostos em Cristo. Revelou não apenas o seu propósito com respeito à terra, como também mistérios referentes a todo o universo. Os céus estão agora separados da terra, mas não será assim para sempre. Deus tem o propósito de unir o céu e a terra sobre os pés do Cristo homem. Esse é o mistério de sua vontade. Mas, ainda assim, não é todo o mistério, pois este diz respeito a Cristo e à Igreja. Note Efésios capítulo 5, versículo 32. Não apenas a Cristo ou apenas à Igreja, mas a Cristo e à Igreja. Isso nos conduz à mais surpreendente parte do mistério. Ao assumir o domínio do universo, Cristo será acompanhado por um grande número de pessoas, os que foram salvos da ruína e da destruição deste mundo caído, preparadas, como ele, pelo Espírito Santo, para compartilhar de toda a glória do domínio universal, como seu povo e sua noiva. O restante do capítulo 1 continua apresentando-nos, o restante do capítulo 1 de Efésios continua apresentando-nos essa verdade. O apóstolo prossegue, no qual fomos também feitos herança. No versículo 11 e 12, ele menciona os crentes judeus e no versículo 13, os crentes gentios. No versículo 14, ao falar da nossa herança, refere-se aos crentes judeus e gentios reunidos. Assim, como disse alguém, o grande mistério é Cristo e a Igreja unida na bem-aventurança e no domínio celestial sobre tudo que Deus fez. Cristo reinará sobre Israel, sobre os gentios e sobre todo o universo, mas nunca é dito que ele reinará sobre a Igreja. Cristo, de fato, será sempre supremo, mas, para o louvor de sua glória, a Igreja reinará com ele. Isto fica evidente na oração do apóstolo, ao encerrar o capítulo, tendo desvendado a esperança do chamado divino em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 7, e a nossa herança, nos versículos 8 a 14, o apóstolo ora a fim de que conheçamos essas coisas e também a grandeza do poder que nos levará a usufruir essas gloriosas verdades. Esse poder foi manifestado quando Deus ressuscitou a Cristo dos mortos e o assentou de tudo, pondo todas as coisas debaixo dos seus pés. E, ao mesmo tempo, em que é posto como cabeça sobre todas as coisas, Cristo, colocado como cabeça da Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aqui a Igreja é vista como o corpo de Cristo, não segundo os planos de Deus na terra, mas segundo os conselhos de Deus na glória. No princípio do capítulo temos a revelação dos conselhos de Deus para com os que fazem parte da Igreja. Na parte final, temos os conselhos de Deus relacionados a ela, como um todo, sobre a figura de um corpo. Somos transportados a um tempo em que
O corpo, completo na glória, será unido à sua cabeça, quando Cristo exercer domínio sobre todas as coisas. Adão e Eva são figura de Cristo e da Igreja. Eva não dominou diretamente este mundo inferior, mas Adão sim. É verdade que Deus disse a ambos: sede fecundos, dominai, mas na verdade o domínio foi entregue a Adão antes mesmo de Eva ser formada. A criação animal foi trazida a Adão para que lhe desse nome. Ele tinha relação com todas as coisas, como cabeça de tudo, e Eva, associada com ele, compartilhava desse domínio. A Igreja, associada a Cristo, compartilhará de seu domínio sobre toda a criação. E assim, como foi dito a Eva que fosse auxiliadora idônea para Adão, seu complemento também a Igreja foi chamada para ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A parte da Igreja, Cristo careceria de plenitude. Como alguém disse, como Filho de Deus, ele naturalmente não necessita de mais nada para completar a sua glória. Mas como homem, sim. Sem a Igreja, ele não seria mais completo na sua ressurreição em glória do que Adão teria sido sem Eva. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.